Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Soraya e o nosso tema de hoje é sobre cidadania. O conceito de cidadania foi gerado nas lutas que estruturam os direitos universais do cidadão. Desde o século XVIII, muitas ações e movimentos foram necessários para que se ampliassem o conceito e a prática da cidadania. Ou seja, a cidadania é um conceito construído social e historicamente. Por isso, seu significado é diferente nas diferentes épocas e contextos sociais. Diferentes de hoje, que todos nós temos o direito a ter direitos, isso nem sempre foi assim. Na Grécia Antiga, por exemplo, nem todos eram considerados cidadãos. Naquela época, somente os homens livres. Os escravos, as mulheres, os estrangeiros e seus filhos não eram considerados cidadãos e, por isso, não tinham direitos ou podiam participar da vida social e política de sua cidade. Felizmente, depois de várias transformações sociais e de luta de alguns grupos da sociedade, hoje a maior parte da população, pelo menos formalmente, tem direitos da cidadania, incluindo mulheres e homens de todas as profissões, crianças, adolescentes. Então, ser cidadão é ter direito a exercer direitos. Mas você já pensou que direitos são estes? O sociólogo inglês chamado Thomas Humphrey Marshall publicou em 1950 o livro Cidadania, Classes Sociais e Status, no qual analisou a relação entre cidadania e direitos no contexto da história e estabeleceu uma divisão dos direitos de cidadania em 3 categorias distintas. De acordo com este autor, a questão da cidadania só começou a aparecer lá para o século XVIII por meio da formulação dos chamados direitos civis, que visa garantir a liberdade religiosa e de pensamento, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, a liberdade contratual, direito a escolher o trabalho e, finalmente, a justiça, que deveria garantir todos os direitos anteriores. A conquista desses direitos foi influenciada pelas ideias iluministas e resultaram da luta contra o absolutismo monárquico do antigo regime. Ainda, naquela época, nem todas as pessoas tinham os direitos civis. Apenas os proprietários de bens e de terras. Lembre-se que a cidadania ainda estava em expansão. Seguindo o pensamento deste autor, depois vieram os direitos políticos, no século XIX, que se referem à participação política do cidadão, garantindo o direito de organizar partidos, de votar e ser votado. Por fim, o terceiro estágio corresponde aos direitos sociais, conquistados no século XX, que garantem o direito à educação, ao trabalho, à saúde, à alimentação, à aposentadoria e a uma moradia digna. Os direitos sociais têm como objetivo garantir um mínimo de bem-estar a todos os cidadãos. É importante lembrar que a construção da cidadania não aconteceu da mesma forma em todos os países do mundo. Cada país construiu a cidadania de uma forma. Como visto, a cidadania está em constante expansão. Um dos exemplos dessa expansão é o surgimento dos direitos culturais, também no século XX, com a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos culturais garantem que todo homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir seus benefícios. A cidadania pode ser entendida, então, como a participação dos cidadãos na vida social e política em sua sociedade. Ser cidadão é principalmente ser portador de direitos e deveres. Mas vale destacar ainda que na sociedade atual há um grau de complexidade e de desigualdades tão grande que a divisão dos direitos do cidadão em civis, políticos e sociais já não é suficiente para explicar sua dinâmica. Como alternativa a essa classificação, podemos pensar em 2 tipos de cidadania, a formal e a real. A cidadania formal é a que está na Constituição e em outras leis específicas de cada país, que estabelece a igualdade entre os cidadãos de exigir os seus direitos. A cidadania real é a que está presente no dia a dia e que revela que, apesar das leis existentes, não há igualdade fundamental entre todos os seres humanos. Por exemplo, o direito à vida é fundamental,
Porém, milhares de pessoas, principalmente crianças, morrem de fome todos os dias em vários locais do planeta. Essas pessoas não conseguiram ter o direito à vida, direito real à cidadania. Outro exemplo, o direito de ir e vir. Nem sempre as pessoas podem se deslocar para qualquer lugar e ficar onde querem. Podemos citar o impedimento à livre circulação dos cidadãos em algumas ruas, que são fechadas e vigiadas. Para concluir, não podemos esquecer que a cidadania não é dada, mas construída em processos de organização, participação e intervenção de indivíduos ou de grupos sociais. Na constante vigilância dos atos cotidianos, o cidadão pode apropriar-se desses direitos, fazendo-os valer de fato. Se não houver essas exigências, eles ficarão no papel. Nesse sentido, pode-se afirmar que defender a cidadania é lutar pelos seus direitos e, portanto, pelo exercício da democracia, que é a constante criação de novos direitos. Então é isso, turma. Até a próxima!